Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta 19ª reflexão, meditação, a partir dos Salmos, nós teremos como tema: brilhe sobre nós a luz da tua face. Fazemos isso a partir do versículo 6 do Salmo 34, que vai nos dizer: levantai para ele o vosso olhar e vos encherá de luz. Também nos diz o Salmo 43, versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam. E também o Salmo 67, versículo 2, Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, faça brilhar sobre nós a sua face. Todos nós, não há quem nunca tenha feito isso. Em algum momento de provação, em algum momento de dificuldade, de sofrimento, a gente rezou a Deus pedindo que Ele nos desse provas da sua existência, da sua presença. A gente lê muitas vezes, as pessoas hoje, além de pensarem alto, elas pensam alto através das redes sociais, e muita gente coloca: Senhor, se de verdade o Senhor existe, me mostre a sua presença, me dê um sinal, me mostra que o Senhor olha por nós, me mostra que o Senhor é bondade, me mostra que o Senhor é um Pai compassivo. Enfim, nós acabamos com a nossa oração muitas e muitas vezes exigindo provas concretas da existência de Deus. Se Deus não me mostrar tal coisa, se Deus não me fizer tal coisa, eu vou deixar de acreditar que Ele existe. Em algum momento de crise, a nossa fé já passou por isso. Sempre haverá momentos na nossa vida em que o nosso caminho ficará escuro, ficará envolto em trevas. A noite, mais cedo ou mais tarde, vai chegar na nossa vida, vai chegar na nossa caminhada. E vão chegar momentos que vai nos fazer muita falta nós termos perto de nós um colo paterno, um colo materno, um ombro onde a gente possa reclinar a nossa cabeça, onde a gente possa derramar as nossas lágrimas, as nossas dores, que a gente possa fazer como fez o apóstolo São João durante a última ceia, que no momento de tristeza, de incompreensão, o Evangelho de João vai nos dizer que ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Todos nós, em algum momento, vamos passar por essa situação, todos nós vamos ter esse desejo de encontrar um ombro amigo, um ombro de pai, um ombro de mãe, onde a gente possa derramar as nossas lágrimas, onde a gente possa chorar as nossas dores. A gente busca exatamente, como o apóstolo São João, o aconchego de Deus, a luz da face de Deus. Esse aconchego de Deus, essa luz que vem de Deus, ela nos acalma,
ela acalenta o nosso coração. É o que a gente pode experimentar quando, em dias de dificuldade, em dias de turbulência, quando a gente, diante de um problema, apesar da nossa cabeça, como a gente diz, estar a 1000 por hora, a gente consegue fazer um momento de oração. A gente consegue conversar com Deus. E nessa oração, o nosso coração muitas vezes vai se acalmando. Vão aparecendo luzes que vão iluminando os nossos problemas, que vão iluminando as nossas dificuldades. Que bom quando a gente consegue fazer a nossa conversa íntima com Deus sem nada nos atrapalhar. Quando a gente consegue estabelecer esse contato próximo com Deus. Um pouquinho antes de se encaminhar para a paixão, um pouquinho antes da sua entrega, de ir para Jerusalém para a sua entrega, Jesus, ele permitiu que os 3 apóstolos que ele tinha mais proximidade, mais confiança, contemplassem nele, e eles ficaram fascinados quando isso aconteceu, o clarão, o brilho da face de Deus, o resplendor da face de Deus. O Evangelho vai nos contar, e não só num dos Evangelhos, mas em 3 deles, que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e o seu irmão João. Quem está aqui na Basílica, também quem está em casa, pode contemplar essa cena que agora eu narro, da transfiguração de Jesus, aqui no teto do presbitério da nossa Basílica. Aqui há um afresco que relata exatamente essa cena do Evangelho. E ele leva esses 3 discípulos para um lugar à parte. E lá vai nos dizer o Evangelho que Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E São Lucas ainda vai relatar no seu Evangelho que apareceram 2 figuras simbólicas ao lado de Jesus transfigurado. A primeira era a figura de Moisés, que representava a lei dada ao povo de Deus. E a segunda figura era a figura de Elias, que representava os inúmeros profetas que Deus enviou ao seu povo para orientar o seu caminho, para orientar as decisões que eles tomavam diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante dos momentos de provação. E essas 2 figuras, Moisés e Elias, elas conversavam com Jesus exatamente sobre a sua paixão e morte, que aconteceria alguns dias depois em Jerusalém. O texto sagrado, ainda no Evangelho de São Lucas, vai nos dizer que São Pedro ficou muito empolgado ao ver aquele resplendor divino de Jesus, ao ver aquela face resplandecente, brilhante, como o sol de Jesus. E ele vai dizer: Mestre, como é bom nós estarmos aqui na tua presença, como é bom nós estarmos aqui diante de ti. Então vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A impressão que nos dá é que Pedro desejava eternizar aquele momento de paz, aquele momento de serenidade, aquele momento de contemplação da face de Deus.
Pedro queria continuar ali porque estava muito bom. Estava muito bom ali diante daquela cena de Jesus. Mas Jesus não quis permanecer ali. Todo aquele encanto durou pouco. Eles desceram do Monte Tabor, continuaram a sua caminhada, continuaram a sua vida voltou ao normal. Então chegaram as dificuldades, mas também as alegrias. Chegaram as frustrações, as decepções, enfim, a vida deles voltou ali ao normal. E logo em seguida, pela segunda vez, Jesus vai anunciar que iria a Jerusalém, sofreria, morreria, e eles ficaram tristes, eles ficaram decepcionados diante dessa narrativa, dessa história de Jesus. O que nós podemos aprender desse episódio da transfiguração? Jesus está pedindo de cada um de nós intimidade na nossa oração. A intimidade na oração significa estabelecermos com Deus sempre um diálogo de amor. Mas a oração, ela nunca deve ser, como queria Pedro no episódio da transfiguração, uma oportunidade de fuga, de nos escondermos da vida, de nos escondermos das dificuldades. Mas muito pelo contrário, a nossa oração, ela deve ser um meio de nós crescermos na fé. Se a nossa fé está fraca, se a nossa fé está duvidosa, se a nossa fé está titubeando, através da oração, nós sempre vamos ter a oportunidade de recobrar as nossas forças, de reestabelecer as nossas forças. De tal sorte, de tal forma, que a partir da nossa oração, fortalecidos pela nossa oração, a gente sempre esteja pronto a cumprir com perfeição, cada vez melhor, a vontade de Deus. Mas, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, é preciso que a gente recorde que sem a cruz de cada dia, é impossível a gente fazer a vontade de Deus. Sem as dificuldades, com uma vida muito fácil, uma vida muito cômoda, é impossível a gente fazer a vontade de Deus. A vida cristã sem a cruz é como um pássaro sem asas. Ela não vai sair do raso, ela não vai sair do chão, ela não vai levantar voo, ela não vai se aproximar do encontro com Deus. A vida sem cruz é uma vida distante de Deus. Por isso, a gente deve buscar bons momentos de oração. Momentos de oração que sejam tranquilizantes, que sejam repousantes, mas acima de tudo, os nossos momentos de oração, eles devem ser reconfortantes. Ou seja, a oração ela deve ser a oportunidade que nós temos de recarregar as nossas forças. A oração deve ser a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus e tomarmos decisões firmes, decisões fortes, aquelas decisões que muitas vezes a gente vai adiando, vai protelando, vai deixando para lá, vai procrastinando. Com a oração, a gente deve ter a firmeza de tomar essas decisões. E a gente sempre deve pedir que o Espírito Santo, na nossa oração, invada
o nosso coração e nos dê fortaleza, nos dê o dom da fortaleza para enfrentarmos as nossas dificuldades, para enfrentarmos os nossos tormentos. Deus nos dá o consolo, sim, através da nossa oração. Mas esse consolo de Deus é para nos fortificar, é para nos fazer fortes, para nos dar forças. Quando nós fazemos a nossa oração, mais importante do que aquilo que nós fazemos é aquilo que o Espírito Santo faz conosco. Aquilo que o Espírito Santo é capaz de operar no nosso coração aberto. Numa homilia, ainda comentando esse episódio da transfiguração de São Leão Magno, um papa que viveu no século V, ele vai dizer que a transfiguração tinha como fim principal afastar do coração dos discípulos o escândalo da cruz, para que a desonra da paixão, voluntariamente suportada por Jesus, não lhe abalasse a fé. No início nós citávamos o Salmo 43, versículo 3, que nos diz: envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam. Isso nos faz recordar que toda a luz vem de Deus. Desde a criação, se nós olharmos lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 1, nos primeiros versículos, se não me engano, o versículo 3 do capítulo 1 do livro do Gênesis, ele vai dizer: e Deus disse, faça-se a luz. Então, desde a criação, toda a luz emana de Deus. E emana de Deus também toda a luz interior que nós temos. Quando nós sentimos que o nosso interior é iluminado, que nós tomamos uma decisão acertada, essa luz só pode vir de Deus. Ela não vem de outra direção, ela não vem de outro lugar, ela não vem da nossa razão, mas ela vem do próprio Deus. Por isso que nós devemos pedir sempre a Deus, no nosso coração, na nossa oração, essa luz que nós vimos em Jesus na transfiguração. Somente essa luz que vem de Jesus é capaz de nos fazer enxergar coisas que o mundo não nos faz enxergar. É somente a partir dessa luz de Jesus é que nós vamos perceber que todas as dificuldades, todos os sofrimentos, toda a tristeza que nós passamos muitas vezes na nossa vida, ela faz sentido, ela tem um significado, ela tem um valor. Quando nós abraçamos essas cruzes, esses sofrimentos, por amor a Deus, por amor aos irmãos, tudo isso adquire um novo significado. Tudo isso adquire um novo sentido. E a gente sempre deve pedir a Deus que este escândalo da cruz, porque para muitos a cruz não passa de um escândalo, não passa de uma bobagem, que Ele nunca nos faça tropeçar no nosso caminho de santidade. Quando São Paulo utiliza essa palavra escândalo no grego, escândalo significa exatamente isso, pedra de tropeço. Na vida temos muitas coisas que nos fazem tropeçar. Nós temos muitas pedras que nos fazem sair do caminho de Cristo, nos distanciar do Evangelho, nos distanciar da lei do amor. Temos muitas pedras de tropeço na nossa caminhada, na nossa vida. Por isso,
nós devemos sempre pedir a Deus a graça de que essas pedras de tropeço no nosso caminho não sejam causadas por nós mesmos. Que essas pedras de tropeço no nosso caminho nunca seja a nossa covardia em tomar decisões, nunca seja o nosso comodismo em nos acomodar em situações, enfim, que nós mesmos não sejamos pedras de tropeço para a nossa fé, para o nosso encontro com Deus. E é importante que a gente sempre se lembre na aflição. Nós podemos repetir muitas e muitas vezes isso no nosso coração. Nós podemos, inclusive, repetir isso agora, para nós mesmos e também para as nossas dificuldades. O caminho do amor chama-se sacrifício. Não é possível um amor sem a dor, ou seja, não é possível amar sem renunciar. E também podemos dizer para nós mesmos que ter a cruz é ter alegria. Porque quando nós temos a cruz na nossa vida, nós temos nosso Senhor. Se a gente viver assim a nossa vida, a nossa caminhada de fé, certamente nós vamos cumprir em nossas vidas aquela promessa de Jesus. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, conforme nos diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 43. Que nós possamos, diante de tantas noites escuras da nossa vida, diante de tanta escuridão que prevalece no mundo, que nós possamos brilhar como estrelas, como luzeiros na noite escura. Mas nós sabemos que as estrelas, elas têm uma luz secundária. A luz maior é a luz do sol. Por isso que, iluminados pelo sol que é Cristo, a gente possa sempre no mundo ser sinal dessa presença de Deus. Amém. E nós já nos preparamos para, dentro de mais alguns instantes, começarmos a celebração da Santa Missa. Mais uma vez, bom dia a você que se faz presente aqui no nosso santuário e a você também que nos acompanha em casa pela Rede TV e pela Rede Diocesana de Comunicação através da programação Ultrafarma. Já preparando o nosso coração nesses 2 minutinhos que antecedem a Santa Missa, vamos cantar pedindo as luzes de Deus para que assim nós possamos fazer um bom momento de celebração. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar das fontes de águas puras, repousando